friends! Sejam muito bem-vindos a uma entrevista muito especial do nosso projeto querido BPM Girls. Hoje eu estou aqui com a Kátia Revoredo, que vai contar um pouco da trajetória dela na área de BPM. Eu não vou dar spoiler, eu vou deixar a própria Kátia se apresentar e contar o currículo dela, porque tem uma coisa muito legal que eu quero que ela conte para vocês e vocês vão amar essa entrevista. Então vamos lá! Antes de mais nada, Kátia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar participar aqui com a gente do BPM Girls. Eu tenho certeza que vai ser muito inspirador para as nossas meninas e mulheres da área de BPM. Muito obrigada. Eu que agradeço, André. É um prazer estar aqui. É sempre bom poder falar com as mulheres, né? E tentar incentivar e trazer mais gente para essa área que é tão empolgante. Você deixou a peteca bem alta, né? Então, não sei. Vamos ver se eu atendo as expectativas, né? Então, vamos lá, um pouquinho de mim. Eu sou cria do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Eu fiz meu bacharelado em matemática, meu mestrado e doutorado na COP, tudo na UFRJ, né? Engenharia de sistemas, com especialização em inteligência artificial. Depois eu fui rapidamente para São Paulo, eu fiz um pós-doc na USP, na Poli da USP, e mais recentemente eu fiz habilitação, que é o similar à livre docência no Brasil, que é o que permite você pleitear a posição de professor titular, e aqui é professor que eles chamam, né? E aí eu fiz essa habilitação em Viena, na Universidade de Economia e Negócios de Viena, né? Então já tem uns anos quase 6 anos que eu saí do Brasil e eu estou atuando na academia aqui na Europa. Comecei em Viena e agora eu estou em Berlim. Uma carreira bem na academia, né? Que é o que eu gosto. Pesquisa, ensino, trabalhar com aluno, trabalhar com pessoas, mas tenho aquele pezinho na indústria, gosto da parceria, então caminhei por algumas empresas também, né? Mas vamos seguir. Acho que esse é um pouquinho da minha história. Bom, a Kátia já falou, né? Somos duas cariocas, então, obviamente, a gente já se conhecia do mundo de BPM aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Mais recentemente, eu reencontrei a Kátia na BPM Conference de 2024 em Cracóvia, na Polônia. Então, tive que ir até lá encontrar esta mulher. Enfim, e aí a gente se conectou de novo. Para quem não sabe também, a Kátia está trabalhando comigo e com outros especialistas da área de BPM na tradução daquele livro do Fundamentals of BPM, do Dumas, do Ian Mandlin, do Marcello La Rosa e do Raio, que a gente está traduzindo para português. Então, eu convidei a Kátia para dar essa entrevista especial para a gente, até porque ela tem essa trajetória de professora e pesquisadora que conseguiu, né, extrapolar as fronteiras do Brasil e ir para a Europa trabalhar, né, em alguns dos maiores grupos de pesquisa na área de BPM. Então, eu tenho certeza que vocês estão curiosíssimos para saber como é que foi essa jornada, essa trajetória, e ao longo aqui da nossa conversa, a Kátia vai contar mais um pouquinho. Mas vamos começar do começo. Kátia, como é que foi o seu primeiro contato com a área de BPM? Como é que foram as suas primeiras experiências? O que te atraiu nessa área? Então, vamos lá. Toda a minha pesquisa, meu mestrado, meu doutorado foi em aprendizado de máquina, né? Então, era bem, bem hard. Eu trabalhava com lógica, com probabilidade, modelos relacionais. Quando eu fui para o meu pós-doc na USP, aí eu busquei aplicar um pouco mais. Eu quis sair um pouco do pura teoria e ver como é que a gente podia trazer isso para a vida prática, né? E aí eu entrei na web semântica. Comecei a modelar processos, óbvio, né? O que estava acontecendo por detrás era o que eu gostava de fato, então os modelos lógicos, as probabilidades estavam ali, mas a gente começou a poder resolver problemas, né? Extensão de consultas, como trazer melhores resultados e tal. E aí eu consegui uma posição na Unirio e voltei para o Rio. E quando eu me juntei ao grupo, eu já conhecia por conta do doutorado, né, alguma das professoras que estavam lá, e aí o grupo de processos era brilhante, né? Então, mulheres poderosíssimas, que você também fazia parte desse grupo, com um trabalho super bacana, onde eu pude ver que eu realmente poderia contribuir e ver essa aplicação
do que eu fazia para resolver problemas bem imediatos, né? Então, a gente ir nas organizações e auxiliar no entendimento dos processos deles, né? Nas modelagens, no melhoramento e tudo. Então, meu primeiro contato foi com esse grupo de mulheres maravilhosas já atuando em processos. Kati, e depois disso, né? Como é que foi a sua trajetória para chegar numa posição de pesquisadora na Alemanha, né? Isso é uma curiosidade, a gente sabe que muita gente aqui no Brasil tem vontade, né, de tentar a vida em outros países no exterior, então tem curiosidade para saber como é que são essas possibilidades. Eu sei que hoje você está num dos grupos de pesquisa mais fortes de BPM no mundo, que é o grupo coordenado pelo professor Ian Mandlin, né? Então, conta um pouquinho disso, desse orgulho também, né, de ter conseguido uma posição dessas. Então, vamos lá. Então, o que muitos dizem que é loucura, né? Porque o alemão não é uma língua fácil, né? Vamos dizer assim, que começou quando eu entrei na faculdade, né, lá no FRJ. Eles ofereciam, a Faculdade de Letras oferecia cursos de línguas de graça. Eu quis fazer, acho que na época, eu nem me lembro se era espanhol, francês, eu quero fazer, e não tinha vaga. O único curso que tinha vaga, adivinha? Alemão, né? Alemão, que ninguém queria. Ninguém queria, né? Como eu já estava decidida que eu queria fazer uma língua, falei, vou encarar, né? E aí eu meio que me apaixonei pela língua, né? É uma língua difícil, eu continuo não conseguindo falar, mas enfim, eu gostei porque era poderosa, né? Quando alguém fala, eu brinco com eles. Se um alemão fala comigo, eu sim, 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 senhor, sim, senhor. É poderoso, né? E aí veio daí o meu interesse pela Alemanha em si. Quando eu fui fazer doutorado, o meu plano já era passar um tempo na Alemanha. Eu consegui, então foi minha primeira conferência internacional foi na Alemanha. Eu fiz um doutorado de sanduíche na Alemanha. A Alemanha estava te E perseguindo já nessa época, né? tava, e aí eu comecei a perseguir ela. Entendeu? Vamos equilibrar isso aí. Eu tinha um gosto pelo lugar, depois do doutorado de sanduíche, eu realmente gostei do ambiente de trabalho, era um ambiente bem mais amigável, o grupo onde eu estava, de colaboração e tudo, bem diferente do que eu estava vivenciando na COP na época. Então, ficou aquilo, né, que eu queria mais. Eu queria mais da Alemanha. E aí eu tive a sorte, né, enquanto eu estava na Unirio, trabalhando em processo com a Flávia, com a Fernanda e tudo, a gente ser convidada para participar de um projeto com financiamento da União Europeia, onde 8 universidades e 3 empresas iam fazer parte, e a ideia era a gente discutir a BPM do futuro. Então, basicamente, os pesquisadores de ponta da área estavam envolvidos nesse projeto, e o projeto era fundamentalmente para colocar os pesquisadores para conversar, para discutir e pensar adiante. E aí, com isso, eu já conhecia o Ian, mas aí a gente teve a oportunidade de estreitar né, a relação, a parceria. Eu conheci outros pesquisadores de outros lugares, então, por exemplo, o grupo de Münster é muito forte em sistemas de informação e BPM também, eles coordenam a rede de sistemas de informação, e aí eu consegui, visitei Münster, fiquei 3 meses lá, depois eu fui a Nuremberg por convite de um pesquisador que estava em Münster e assumiu uma posição em Nuremberg, então eu comecei a visitar mais, a conhecer mais gente, a colaborar mais, e o Ian sempre ali também. E aí o último projeto que eu fui foi um de 6 meses em Viena, e enquanto eu estava lá surgiu a possibilidade de uma posição de professor assistente, o Ian me fez o convite, e daí eu fiquei, né? Fiquei trabalhando com ele, e ele foi para Berlim, e aí eu fui para Berlim junto, né? Então a gente continua nessa colaboração, nessa parceria que é realmente muito bacana. Parêntese, né? Nem eu sabia dessa história toda, tá? Tô adorando essa entrevista. Eu guardo, agora estou contando. Kati, e atualmente, como é que é o seu dia a dia como uma pesquisadora internacional da área de BPM? O que que você mais gosta? O que que você menos gosta? Conta um pouquinho assim da rotina. O dia a dia de qualquer pesquisador, né, na área da academia, assim, nas universidades, eu acho que é bem similar, né?
Eu acho que pode variar um pouquinho dependendo da carga que ele tem de ensino, da carga administrativa e tal. Então, o que eu posso dizer assim, o meu dia a dia ele varia muito dependendo de quando eu vou dar aula, então tudo gira em torno das disciplinas. Então, quando a gente está no semestre dando aula, são essas aulas que guiam o meu dia. Hoje eu dou 4 horas de aula por semana. Basicamente tem a preparação, né, correção de exercício, o normal, vamos dizer assim, né, do que espera da gente para a parte de ensino, né? Mas eu diria que a semana divide com supervisão de alunos, então eu tenho alunos de bacharelado, de mestrado, que eu oriento as dissertações deles, tem as reuniões de grupo dentro do nosso próprio ambiente lá, né? Todo mundo que está junto com o Ian, e a gente também colabora muito com o Matias Weidlich, que é outro nome aí da área, vamos dizer assim. E as colaborações, né? Então, a minha semana, o meu dia também tem reuniões, né, com pesquisadores de outros lugares, que geralmente eu tento fazer grupinhos, né? Então, se um dia eu dou aula, eu tento colocar as minhas disciplinas todas naquele dia para eu só pensar em aula. E aí eu tiro um dia para as minhas reuniões com os alunos, eu tiro um outro dia para as reuniões de colaboração, e tal, e eu tento deixar pelo menos um dia livre para eu fazer a minha pesquisa ou pensar em alguma coisa nova, em algum projeto, vamos dizer assim, um momento criativo. Geralmente é o que a gente sacrifica, né? Quando está pegado, mas enfim. Agora, essa é uma pergunta difícil, né? Dizer o que eu mais gosto, o que eu menos gosto. Assim, eu sou bem apaixonada pelo que eu faço, é algo que eu sempre quis, né? Eu conheço, principalmente aqui, eu passei a conhecer muita gente que pensar em academia, em professor universitário, é uma coisa que vai surgindo, e eles nem têm muita certeza, estão fazendo doutorado, mas não têm muita certeza se querem aquilo, e alguns já têm até certeza que não. Eu sou um pouco diferente, eu entrei para fazer meu bacharelado, já era o que eu queria, aquilo já estava definido na minha cabeça, o que mudou foi a área. Eu comecei na matemática e no momento eu falei assim, não, eu quero aplicar um pouquinho mais, então eu fui caminhando mais para aplicação em todos esses anos, né? Mas a atividade fim era sempre o que eu quis. Então eu gosto de tudo que eu faço, o problema é quando é muita coisa ao mesmo tempo. Então, se eu cair numa semana que eu estou super carregada, eu começo a ficar estressada, porque eu não estou dando conta. Então, é porque não é que eu não gosto do que eu estou fazendo, mas tá demais. Tem que pisar no freio. Bom, que bom, né? Uma mulher como todas as outras, como todas nós, estamos sempre assim, não vou dar conta, não vou Sim. conseguir, é coisa demais, são muitos pratinhos. Até porque a Kátia ainda tem marido, filhos, vida pessoal lá, né? Enfim, então tem tudo isso. Agora, Kátia, saindo um pouquinho desse mundo de pesquisa, como é que você vê hoje o mercado de BPM na Alemanha? Isso é uma curiosidade aqui de muitos BPM friends, né? A gente vê a Alemanha como uma grande potência mundial, né? Como uma grande potência na área de BPM também. Como é que você enxerga isso, a sua visão de quem está dentro, né? A que você atribui todo esse poder na área de BPM, além, óbvio, dessa concentração de tantos grupos de pesquisa importantes por aí, né? Eu acho que realmente é uma potência. A conversa é bem diferente, né? Então, eu sou um pouco suspeita, porque, como eu já falei antes, eu gosto disso aqui, né? Mas eu acho que é um mindset já imbuído na sociedade, né? Se você caminhar no seu dia a dia, você percebe como as pessoas pensam em processo, né? Qualquer lugar, você vai no supermercado, você vê que está tudo ali preparado para eficiência, para a coisa dar certo, para a redução vamos dizer assim, do custo, do tempo, né? Está sempre uma otimização ali embutido, né? Então, eu acho que isso já vem da sociedade, uma sociedade desenvolvida industrialmente, e aí isso acaba que puxa para que você entenda, mesmo que você não tenha modelagem de processos que a gente fala, mesmo que não tenha um BPMN lá dizendo como é que aquela organização funciona, mas ela tem um processo, e as pessoas sabem o processo. Lógico que em muitos lugares, e a universidade é um dos que você percebe bastante, é muito ligada à pessoa, né? Então, quem está executando pode executar de uma maneira diferente, né? Então, está implícito, mas tem um processo.
e eles esperam que você respeite esse processo e que tudo dá tempo. Às vezes a gente, como brasileiro, fica angustiado. Ah, mas está demorando. 1 mês eu não recebi o documento. Calma, o documento vai chegar. E aí, se você pergunta no outro setor, ele vai dizer: não, mas você já recebeu aquela carta? Então, toda a sociedade sabe que existe um passo a passo, e o passo a passo ele vai ser respeitado, e no final tudo dá certo. É algo que eu já entendi. Tudo dá certo, não tem que se estressar. No final dá certo. Então já foi uma coisa pensada, construída e que funciona. A gente tem as críticas, óbvio, mas eles estão ali. Então acho que é isso que faz da Alemanha tão bem sucedida, né? E se você pensar na carreira, você entra em site para procurar emprego, se você colocar Business Process Management ou se você colocar Process Mining, você vai encontrar empregos onde o título é exatamente esse, Senior em Business Process Management, Process Mining Specialist. Então, isso está ali. E não é uma, duas empresas, varia no mercado. Você tem oferta de trabalho para uma empresa automotiva, uma de seguro de saúde, as consultorias, que a gente também conhece os nomes, Accenture, Deloitte, estão contratando para isso, supermercado, cadeia de supermercado alemã específico, procurando alguém para process mining usando a ferramenta Celonis, né? E aí, quando você vai para a ferramenta, de novo, a Alemanha ali, né? Então, as de modelagem vem daqui, né? Então, Camunda, quando se fala em automação, está aqui, você tem o Signavio, você vai ter o Celonis para o Process Mining muito forte. Então, é o berço, e aí vai atraindo, né? E aí as empresas com seus cursos, focado para isso, com cadeiras especiais. Então, vai crescendo, né? Você tocou num ponto muito relevante, né? Que é o fato da Alemanha também ser berço de muitas ferramentas, né? De BPM. Né? O próprio Ares veio daí também, né? O SAP vem daí, que não é uma ferramenta Exato. que é muito baseada em processos, então assim, é um berço muito forte. Kate, e para quem está encantado com essa ideia da vida no exterior, né? Qual dica você pode dar para quem quer tentar essa transição de carreira, para quem quer tentar uma posição, seja na Europa ou seja em algum outro lugar? Alguma dica de quem já passou por isso há alguns anos atrás? Eu diria que conhecer as pessoas e na cara, né, vale muito a pena. Então, procurar esses sites, dependendo do lugar onde você quer ir, esses sites de oferta de emprego, né, e ver algum que você goste. Aqui, por exemplo, tem muita oportunidade, em alguns ambientes é o inglês, né? Então a gente está na área de computação, assim, então você acaba conseguindo bastante mercado onde você não precisa do alemão, com o inglês seria suficiente para você tentar. E eu diria que é assim, de repente investir em vir um tempo e fazer uma visita, ou se você é da área mais acadêmica, de repente ir para uma conferência, né? A BPM, por exemplo, o ICPM, que é o de Process Mining, tem sempre uma área de indústria também, se o seu foco é mais indústria, então uma empresa, começar a conversar com as pessoas, né? Fazer um network e tentar se encaixar. Então, essa é uma opção, né? Conversando. E uma outra é aplicando, quando achar uma posição, manda seu currículo, aplica lá para a posição e aguardar. Lógico, né? Eu acredito que a sorte, se é a primeira você consegue, nossa, parabéns, né? Não é trivial, mas como qualquer mercado de trabalho, qualquer, né? Às vezes você vai tentar mais de uma vez e é não desistir. Se é o que você quer de verdade, vai fundo que dá. Paty, já que estamos falando de BPM Girls, né? A sua experiência como mulher, né? Você sentiu alguma diferença? Teve alguma dificuldade para se encaixar num grupo de pesquisa, num ambiente, né, que mexe com muita tecnologia, com muita computação? Como é que é o seu olhar para isso aqui no Brasil ou aí na Alemanha? Em algum momento você teve alguma dificuldade? Eu acho que é um tema que a gente está sempre discutindo e eu acho que a sociedade está mais aberta a isso, né? Várias oportunidades estão surgindo, então agora o momento eu acho que ele é um pouco melhor, né? Mas sim, ao longo da minha carreira eu tive algumas situações assim bem chatas, onde você tem que se impor, né? Em diferentes momentos, tanto
aluno, né, vamos dizer, de mestrado, que se candidata e vem trabalhar com você e se surpreende que ele está sentado na frente de uma mulher e em alguns casos, mais nova, né, então lá atrás ainda tinha essa né, a questão da idade, né, e o público que a gente recebia para fazer mestrado, e aí você tem que colocar a pessoa no lugar dela. Eu diria que na Alemanha tem situações como essa, eu não passei e eu acho que principalmente porque, como eu disse, né, eu vim já conhecendo a pessoa, então eu já conhecia o Ian, né, a gente já vinha colaborando, então até o momento eu caminhei por lugares onde eu fui convidada para ir, né, ou eu já estava colaborando com a pessoa, então eu já estava eu já tinha sido reconhecida, vamos dizer assim, eu não tive que brigar para dizer: "Olha só, né, é uma pesquisadora e não é nenhuma outra coisa", né. Então acho que isso facilitou um pouco e eu não me lembro de ter ficado em nenhuma situação constrangedora. Tem outro ponto que é um pouco da cultura nossa, que é algo que eu venho trabalhando em mim desde que eu vim para cá, quando eu comecei a perceber, que é aquilo que a forma como você é criada, às vezes, sem nem perceber, é algo para ser mudado e pensado. Então, por exemplo, essa questão de que eu tinha muito isso, você tem que se adaptar à pessoa com quem você está trabalhando. Então, você está numa reunião, a maioria é homem, né? Tem muito lugar que eu vou, sou a única, né? E aí aquela tendência que eu tinha de eu me adapto ao que eles estão propondo, que eu acho que é um pouco de como a mulher é criada, né, que você é flexível, você consegue entender o problema do outro, né, então você se adapta para não criar conflito, né, para facilitar. E não tem que ser assim, não tem que ser assim, então se você tem uma ideia, sim, entra no conflito. Use os seus argumentos e sim, é a sua ideia que vai seguir à frente, apesar da, né, no princípio a maioria está indo para o outro, então é tentar ter mais voz, né, entender que você pode ter voz, que você não precisa seguir o que a maioria está dizendo, né, então eu acho que isso aqui também tem, é mais fácil de se posicionar, porque as mulheres aqui elas têm, são fortes, né, vamos dizer assim, mas ainda é um caminhar. É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar, mas a gente realmente tem a tendência de querer apaziguar, né, eu acho, os ânimos. Kati, e em relação à participação feminina na área de BPM? Como é que você vê isso hoje? Como é que você vê essa participação feminina? O que você acha que ainda pode ser feito para ampliar essa participação de alguma forma? Eu acho que está crescendo, tá, eu diria que provavelmente a gente tem mais mulheres na BPM do que em algumas outras carreiras, como por exemplo a computação pura e simples, né, eu acho que a gente tem mais mulheres ali, e eu acho que é importante, eu acho que as mulheres elas acabam trazendo um olhar mais amplo, né, do processo em si, então eu acho que quando a gente fala do social BPM, né, entender que quando o processo não é totalmente automatizado, a gente está lidando com pessoas, né, entender que cada pessoa é de um jeito, cada cultura, cada momento, isso impacta na execução do processo. E eu acho que esse olhar, né, da diversidade, né, de que as pessoas são diferentes, acho que as mulheres elas trazem isso mais fortemente. Então, eu acredito que está crescendo e tem que continuar crescendo. E eu acho que são movimentos como que você traz, né, André? Então, BPM Girls, que vai fazer crescer mais ainda. A gente tem um aqui de Process Mining, Women in Process Mining, né, que a gente até conversou de repente ter né, você encabeçar a frente brasileira, e eu acho que é isso. A gente ter mais movimentos de trazer mulheres juntas para, né, ver o que cada uma está fazendo, como é que cada uma pode apoiar a outra, né? Se você tem uma fala, faz um convite, traz ela para falar sobre aquele tópico, então é promover mais, porque se você parar a pensar, todo evento que você vai organizar, você vai pensar em alguém, fica aquele bombardeio de nome de homem na sua cabeça. Não, pera lá, fecha, vamos procurar aqui, né, as mulheres. Então é isso, é a gente trazer e dar mais voz,
para a gente nos diferentes momentos, né? Mas você tocou num ponto, Kátia, que eu acho que nós, mulheres, também podemos, às vezes, nos posicionar sobre isso, né? Como você falou, a gente vai convidar alguém, por que a gente só convida homem? Por que só vem nome de homem na nossa cabeça? Por que a gente não chama uma mulher? Ou nós somos convidados para uma mesa redonda e a gente percebe que só vai ter homem e nós somos a única mulher? Por que não fazer aquela pergunta desconfortável? Ué, mas só tem homem, não tem mais nenhuma mulher além de mim, e colocar, né, as pessoas na saia justa e levá-las a refletir e a pensar sobre o que elas estão fazendo nessas situações, pelo menos provocar, né? Eu acho que é o nosso papel nesse momento. Kate, e sobre inspirações? Quem te inspira profissionalmente? Quem você admira na área de BPM ou na área de pesquisa como um todo, ao longo da sua carreira, enfim? Eu vou falar nome de mulheres, né? Então, estou puxando para nenhum lado. Mas como eu disse no começo, assim, que me encantou na área, né? E se eu estou aqui hoje foi por conta desse encantamento. Então é Flávia Santoro, né? Que é o nome da BPM e foi invited speaker, né, na BPM do ano passado, e ela mesma levantou essa questão, que se os algoritmos tivessem sido utilizados, ela não estaria ali. Mulher da América do Sul, não falante da língua inglesa, nunca ia ser escolhido, né? Então, foi um movimento já da BPM para ter uma mulher como invited speaker, né? Que a gente não via. Então, acho que ela é uma força ali. Fernanda Baião foi outra também, contribuiu, minha amiga eu comecei o meu mestrado, ela estava terminando o doutorado dela, sempre estava ali presente, me ajudando. Então, são duas pessoas que eu admiro demais, estamos sempre juntas ali, né? Então, agora em outros continentes e estados, até no Brasil, mas a gente mantém a colaboração né, e o contato e tal. Então, são duas pessoas que eu admiro, acho que são mulheres de força. Kate, e para quem quer começar na área de BPM, né? Por onde você sugere começar a estudar? Que dica você pode dar? Qual é o caminho das pedras aí? O que você orienta para os seus próprios alunos? Enfim. Então, eu acho que a gente tem uma sorte na área de BPM, que é o livro, né, do Ian, do Marlon, do Raio, que ele é um livro bem tranquilo, ao meu ver, né, principalmente os capítulos iniciais, é como um romance, é bem escrito, bem fácil de digerir, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso é um ponto positivo para a área. Ele vem acompanhado de um site onde você tem vídeos, né? Então, você pode ouvir os vídeos também, o que vem de incremento. Eu diria que uma outra fonte poderia ser também os BPM Cases. Eles acabaram de lançar o terceiro volume e é uma forma de você ver como é que a BPM está sendo usada na indústria, né? Então, todos os capítulos são experiências, são casos contados por pessoas da indústria de como eles estão usando BPM. Então, acho que esses são boas fontes e, óbvio, se eu for para a parte de dados, então o livro de Process Mining, o Handbook, eu diria que são boas fontes para começar. E vídeo, tem os vídeos aulas do View, né, que também são bem tranquilos, a forma como o View apresenta o tópico eu acho excelente, porque por detrás toda aquela Petrinet e análise das Petrinets e tal, aquilo ali não é trivial e a forma como ele aborda o assunto é bem tranquila e você se sente confortável com aquilo. Então, eu diria que essas são fontes, pelo menos de começo, bem bacana. Bom, então estamos chegando aqui ao final dessa entrevista. Quero agradecer mais uma vez a Kate pela disponibilidade, por ter aceito esse convite, por compartilhar tantas informações. É muito bom ter você aqui no canal. Já era um sonho antigo conseguir que ela contasse um pouquinho dessa história toda, então estou muito feliz. Estou feliz com a nossa parceria também, como a Kate comentou no livro, né? Na tradução do livro está dando um trabalho danado, mas uma hora sai esse livro aqui em português, e é uma coisa que a gente precisa, né, de mais referências de BPM traduzidas para o português, para possibilitar um alcance maior, para democratizar cada vez mais esse conhecimento de BPM. Então, Kate, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Então eu que agradeço, né? Era um momento esperado, de fato, a gente, né, para
conciliar a agenda foi complicado, mas que bom que deu certo. Eu vou mencionar aqui, porque eu acabei que eu esqueci durante a nossa entrevista, mas eu agradeço também o financiamento que eu tenho atual, então acho que vale a pena mencionar. Existem várias iniciativas na Alemanha justamente para trazer as mulheres, né, para tentar equilibrar o mercado, e o projeto que eu tenho é justamente nessa direção. Ele foi uma chamada aberta só para mulheres e é um projeto de 3 anos. O agradecimento que eu faço é um setor específico para isso, é um financiamento de Berlim para desigualdade e né, diversidade. Então, fica aí meu agradecimento. E é isso aí. Vamos continuar, vamos fortalecer a área, que venham mais meninas, né, e mulheres para a gente levantar mais ainda a área de BPM. Kátia, então, mais uma vez, em nome da comunidade de BPM Girls aqui do Brasil, meu muito obrigada. Obrigada também às meninas e mulheres que estão nos assistindo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pode deixar os comentários aqui embaixo, perguntas para a Kátia, que a gente manda para ela responder se for o caso. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!